A gente hoje vai continuar falando, né, de processos marcovianos, geradores e aquelas coisas todas. Na última aula a gente aprendeu como é que, bom, dadas taxas de transição existe, né, está em espaço finito e você especifica as taxas de transição, você tem um processo marcoviano com aquelas taxas que é único no sentido que as distribuições sobre trajetórias estão unicamente definidas, por isso aí. E a gente aprendeu como definir esse processo, né? A gente viu, na verdade, duas maneiras diferentes. A primeira maneira era aquela que para cada par XY você tinha um processo de Poisson, e aí quando esse processo toca e você está no estado X, você pula para Y. E depois a gente viu uma outra maneira, que era uma maneira mais econômica, que a gente aplicou ao processo de contato, que correspondia ao seguinte: você tinha uma família de funções de V em V e uma família de números não negativos. Bom, vou dizer positivos, que se o número não tem número zero, você pode excluir da lista. E a gente estava supondo que o gerador tinha essa forma aqui. E a interpretação que a gente vai dar sempre para o gerador, isso vai ser verdade hoje quando a gente falar do caso infinito, vai ser que isso aqui está dizendo que a taxa QI você aplica a função HI ao seu estado. Ou seja, tem um processo de Poisson com essa taxa e toda vez que ele toca, você pega o seu estado imediatamente antes do relógio tocar e aplica a função HI a ele. E a gente viu então que, bom, se a gente quiser escrever as taxas de transição desse processo, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui a taxa de transição de x para y é a soma sobre todos os i's de QI, um indicador de HI de x igual a y. Essa é a maneira de obter as taxas de transição de volta. Está dizendo basicamente o seguinte: a taxa com que você vai de x para y é a taxa com que você aplica uma função que leva você de x a y. Bom, aí a gente definiu o processo de contato na aula passada, né? Eu vou escrever aqui de novo, porque um dos interesses da gente vai ser generalizar isso para grafos infinitos. E, bom, tentar pensar em primeiro lugar processo de contato. Então você tem aqui, bom, fazer uma coisa um pouquinho mais geral do que na outra aula. Você tem aqui um grafo, por enquanto ele é finito. Normalmente a gente tem usado V para o espaço de estados do processo de Markov, né? O espaço de fase. Mas a gente vai usar aqui agora esse outro V aqui, que é esse cara aqui. Ou seja, para cada vértice você tem estado dele que é sadio ou doente, né? E aí você tem essas funções aqui, né, que pegam S, V de x. Bom, dado um x pertencente ao espaço de estados, você tem essa função que pega, botar assim, torna o estado de x igual a zero, né? Bom, no vértice V. Bom, vou botar aqui de V igual a zero. Ou seja, você pega esse vetor aqui, o que é o x, né? Você tem, para cada vértice do grafo, você tem um número que é 0 ou é 1. E aí, se a vésima coordenada é 1, você transforma em 0. Se está 0 já, você deixa 0. E a gente tinha também que se essa função aqui, o que ela faz é, se o v está doente, né? Se xv é igual a 1, faz xw igual a 1, né? Altera o valor de xw para 1. Então isso aqui é tudo intuitivo, né?
E aí o gerador do processo que a gente estudou aqui, vou botar aqui. Era uma coisa assim, bom, para cada vértice ele vai ficar saudável espontaneamente, a taxa 1. E para cada par de vértices, a taxa lambda, o V faz o W ficar doente, caso o próprio V esteja doente. E aí vocês lembram como é que era a representação gráfica disso, né? A construção gráfica disso era você, bom, fazer de novo no caso do intervalo com ligações vizinhas mais próximas. Então, para cada vértice você tem os momentos que esse processo de poação correspondendo ao vértice fica saudável. E você tem processos de poação apontando flechinhas para o vizinho, que são os momentos em que esse vértice pode passar a doença para o vizinho. Então, você tem aqui um monte de... Já devia ter feito as linhas verticais antes. O negócio de linha reta é muito complicado, né? Uma coisa que me reconforta muito toda vez que eu vou desenhar no quadro negro é que o Poincaré, o famoso Poincaré, só não foi engenheiro porque ele era ruim de desenho. Ele foi reprovado no concurso de entrada da École Polytechnique e virou matemático, olha só. Então, ser ruim de desenho às vezes tem um lado bom, né? Eu não sei qual é o lado bom na minha vida, não, mas... Então, bom, de novo, né? Essa seta aqui, por exemplo, é do processo que aponta do 3 para o 2, né? Essas oportunidades, digamos assim, que o 3 tem de transmitir a doença para o 2. Então, aqui seria 3, 4. Aqui seria 4, 3. E por aí vai. E tem também, para cada cara, os momentos em que ele pode ficar saudável, se ele estiver doente. Então, esse aqui, por exemplo, seria os pontos. Aqui tem o... Vou aqui. Esse processo aqui seria um processo correspondente ao S5, né? Toda vez que você aplica a função que faz o vértice 5 ficar saudável se ele já não estiver. Tá, e agora, bom, uma das perguntas que a gente vai fazer hoje é se... Como é que se diz? Bom, a pergunta principal que a gente vai fazer hoje, de fato, ela é dizer como é que a gente está sentindo essas coisas em volume infinito. Quer dizer, volume infinito eu só quero dizer, por exemplo, na reta toda, num grafo infinito, com número inumerável de vértices. Certo? E a gente vai ver, quer dizer, tem uma teoria geral, mas tem, além da teoria geral, tem, digamos assim, a ideia de por que tudo funciona, né? E além da ideia de que tudo funciona, tem um bando de coisas que você consegue provar simplesmente entendendo porque tudo funciona. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, para a gente fazer isso tudo funcionar bonitinho, com a teoria completa, a gente vai precisar estudar um pouquinho o que são, bom, processos Markov, em espaços localmente compactos. De fato, para o caso de sistemas de partículas, a gente não vai ter essa dificuldade aqui. Porque o localmente é desnecessário. No caso do sistema de partículas, né? Essa é a pergunta que vai guiar a gente é se eu quisesse um processo em 0,1 elevado a ZD, por exemplo. Né? E esse cara aí, ele tem uma estrutura boa de espaço topológico compacto, né? Então, o que a gente faz aqui é um espaço topológico compacto, mas a gente vai ver uma teoria um pouquinho mais geral que permite espaços topológicos localmente compactos. E vai falar de processo de Feller, de fato, aqui. Mas antes de fazer essa teoria, eu quero observar que, em algum sentido, esse tipo de construção gráfica funciona em volume infinito automaticamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Bom, imagina que tem aqui o 0, 1, menos 1, 2, 3, menos 2, menos 3, 4, 5... menos 4, por aí. Né? Eu posso... Bom, tem a reta toda aqui, caso não tenha ficado claro. Essa construção que eu fiz, em princípio, dá para fazer na reta toda. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu posso botar para cada vértice
um processo de ponto onde esse cara vai ficar saudável. E aí por aí vai, né? Pode botar o processo que o cara vai ficar saudável. E posso fazer os processos, as flechinhas, né? Onde você tem as transmissões de doença. Bom, eu não vou desenhar tantas flechinhas do que quanto são processos, vou fazer coisa esparsa. Bom, por aí vai. Então, quer dizer, essa parte gráfica da construção gráfica, ela está bem. Você consegue definir os processos e tudo, você vai ter um número infinito de processos de Poisson. De fato, vai ter 3 para cada vértice, né? Tem o 0, por exemplo, tem o processo dos pontos onde ele fica saudável, o processo dos pontos onde ele transmite a doença para o 1 e o processo dos pontos onde ele transmite a doença para o -1. Isso tudo está bem definido. O que é menos evidente, mas a gente vai ver que de fato funciona, é o seguinte. Qual é o objetivo da gente com a construção gráfica? A gente construiu o processo marcoviano. O mínimo que a gente precisa ser capaz é o seguinte, a gente pensa na configuração inicial aqui. Então vamos dizer, a configuração inicial é 0, 0, 1, 0, 0, 0. E aí a gente tinha aquela pergunta, como é que eu sei, então, por exemplo, se eu olho esse tempo aqui, né? Como é que eu sei se o 3 está doente ou não nesse tempo aqui? Bom, você tem que ir voltando no tempo, né? A última coisa que aconteceu com ele foi ficar saudável, então com certeza ele não está doente. E se você pergunta para o 4 aqui? Bom, o 4, ele recebeu a doença nesse momento, será que, então se esse cara estava doente aqui, ele está doente no... Bom, pegando o 4 nesse momento aqui, né? Você vai descendo. Nesse momento aqui, ele pode potencialmente ter sido contagiado. Então, você tem que ver o que aconteceu com esse cara nesse momento. E ele estava doente, né? Começou com 1 e ainda estava doente aqui. Então, o 4 está doente aqui e está saudável aqui. Bom, enfim, a gente viu que a construção gráfica permitia a gente determinar o estado do processo no tempo t, para qualquer t. E isso é menos evidente aqui. Vocês conseguem ver qual é a dificuldade que a gente tem que superar para dar sentido a isso aqui? Oi? Você pode ter, não é só acumulação, né? Quer dizer, é acumulação, mas você poderia ter uma situação em que, por exemplo, para eu saber se esse cara está doente aqui, ele tem que olhar para o vizinho. E aí esse vizinho, né, vamos pensar numa situação bem dramática, né? Para eu saber se ele está doente aqui, eu tenho que olhar para o vizinho. Esse vizinho tem que olhar para o vizinho dele. Esse vizinho tem que olhar para o vizinho dele. Tem que olhar para o vizinho e você vai para o infinito. E você não tem um estado inicial bem definido. É mais ou menos evidente que isso não pode acontecer, porque cada processo desse tem uma taxa finita, não tem como você ter esse acúmulo aqui. Mas tem coisas um pouquinho mais... Você pode começar a desconfiar se você pensar, por exemplo, que esse cara foi infectado 2 vezes e... Né, então, para saber o estado aqui, eu tenho que olhar para 2 vizinhos, que a princípio poderia ter que olhar para 4, né? Não nesse gráfico, mas num gráfico mais espalhado. Né? Então, você pode perguntar, para saber meu estado no tempo 1, eu tenho que olhar para 2 vizinhos, que tem que olhar para 2 vizinhos, que tem que olhar para 2 vizinhos, será que isso não cresce indefinidamente? É uma pergunta razoável. Não tem nada que proíba isso de acontecer a priori. Né? Mas, de fato, isso não vai acontecer. Então, vamos tentar provar um teorema geral desse tipo. Tá? Isso não é muito fácil, mas quer dizer, não é fácil achar a formulação correta. E uma vez que você acha a formulação correta, alguém te aponta um caso que não cai naquela formulação. Então, é mais importante entender o que é o princípio geral por trás da coisa. O sentido geral é basicamente um princípio de velocidade finita de propagação da informação, que quer dizer o seguinte, exatamente. Quer dizer que, para você saber, né, quer dizer, imagina que você olha para um ponto aqui no espaço e no tempo, né, e você quer saber o que eu preciso saber sobre o estado inicial do processo para saber o estado aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a quantos vértices eu preciso investigar no tempo t igual a 0 para chegar à conclusão sobre o valor aqui. E o que a gente vai ver é que
se basicamente você olha todas as transições que podem envolver o vértice zero, né? O estado do vértice zero, ou seja, todas as transições em que o zero passa a doença para alguém, ou que alguém passa a doença para o zero, ou então que o próprio zero fica saudável. Se a soma das taxas de transição dessas coisas todas for finita, então a gente vai ver que não tem como você sair se espalhando aqui. Mas a gente vai provar um teorema um pouquinho mais fraco, porque as coisas ficam mais simples aqui. Vai provar, na verdade... Bom, se a soma for finita, não. Se a soma for limitada, tá certo? Tá, então a gente vai fazer o seguinte. Bom, eu vou fazer uma versão... Como é que eu vou fazer uma versão? Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte. A versão que eu vou fazer não vou nem fazer da taxa limitada, eu vou fazer a versão mais simples, porque no fundo o que tem que saber é a receita pela qual se prova os teoremas. Mas o teorema é o seguinte, a gente vai escrever formalmente o gerador de um processo vinculado a um V infinito aqui, tá certo? Quer dizer, um espaço desse tipo infinito. Né? Então vamos pegar aqui... Vou chamar de espaço estados, então 0, 1... Tá certo. Bom, você tem um grafo em que... Eu quero um grafo ou hipergrafo? Não, nem vou botar o gráfico, aí fica um pouquinho mais geral. Aí você tem bom, o gerador então formal que a gente vai escrever processo bom, tá razoável. Tem suporte finito. Se existe um conjunto F finito, F de V em V, né? V em R, perdão. Suporte finito, se existe um F finito, tal que para todo x e y pertencentes ao espaço lá, se x restrito a F é igual a y restrito a F, então f de x é igual a f de y. Bom, a mesma coisa vale aqui se eu botar outro domínio, né? O domínio da função aqui no contradomínio, perdão. Ficou meio feio isso aqui, mas estou dizendo, pega uma função definida nesse conjunto, com algum contradomínio que não me importa muito qual é. A gente diz que ela tem suporte finito se existe um subconjunto do V que é finito, tal que isso daqui está te dizendo é que para saber o valor de f de x, você só precisa olhar as coordenadas de x correspondentes a esse conjunto aqui. E agora tome uma coleção HI hipertencente a V, HI hipertencente a N de funções HI em V com suporte finito de tamanho no máximo K.
não devia ter escrito a palavra teorema ainda não, porque aí parece que o enunciado ainda vai ter mais algumas linhas. Vai ser 2 parágrafos enunciados. Bom, suporte finito e de tamanho no máximo K. Ou seja, o tamanho desse conjunto F aqui é no máximo K. Supõe ainda que bom, aí você tem também aqui um conjunto de taxas de transição uniformemente limitadas. Bom, e finalmente a gente vai olhar uma sequência de subconjuntos finitos de V com união dos lambda I, bom, tá com, que crescem para V. Eu vou tentar desenhar isso aqui depois. Tá. Tá, isso aqui então é tudo. Vamos tentar olhar o que a gente está tentando. Talvez seja mais fácil explicar primeiro na figura e depois tentar entender aqui o enunciado. Bom, o que eu estou falando por enquanto? Estou dizendo meu interesse então é olhar processos que, como esse processo de contato na reta toda, tem infinitos indivíduos, né? Cada um tem um dentre 2 estados, podia ser qualquer número finito de estados aqui, estava tudo bem também. E o meu interesse é dizer que esse processo não só está bem definido na reta toda, como é o limite de coisas que eu construo pegando intervalos cada vez maiores ao redor de 0, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se eu fixo esses 3 vértices, eu peço para vocês construírem o processo de contato aqui, vocês sabem. Se eu pegar assim também, se eu pegar assim também, se eu pegar assim também. E o nosso interesse vai ser dizer que existe um processo que é o limite disso. Uma trajetória bem definida E o que quer dizer ser o limite? Na acepção que a gente vai dar à palavra, depois a gente vai ver porque que é essa acepção certa do ponto de vista mais analítico, ali, topológico, é o seguinte: a gente vai mostrar que se você pega esse pedaço aqui, faz processo de contato. Se você pega esse pedaço e faz processo de contato. Se a gente pega esse pedaço e faz processo de contato, o estado, por exemplo, do vértice 0 no tempo t, ele vai se estabilizar. Quer dizer, à medida que eu vou aumentando a janela, esse estado pode ir mudando, né? Pode ser que eu estou aumentando o número de coisas que eu estou vendo. Mas em algum momento ele vai se estabilizar e vai ficar igual, mesmo que eu aumente infinitamente a janela. Não sei se fez sentido, mas deixa... Não, talvez faça mais sentido eu fazer a conta aqui, para mostrar. E depois tentar enunciar o teorema geral. Mas então eu vou fazer exatamente isso. E isso aqui vai ficar sendo uma prévia do teorema geral que a gente vai provar. Vamos olhar então. Vou fazer isso que eu estava falando aqui. Bom, vamos começar com esse resultado mais humilde aqui. Então, eu vou fixar o seguinte: vou chamar de e eu vou esboçar mais essa prova aqui. Estado do zero, vou botar aqui, x0 mt, estado do vértice 0,
no processo de contato sobre, bom, no tempo t, sobre o intervalo de números inteiros, né, que vai de menos m até m. Isso aqui a gente sabe definir. E isso daqui é uma certa função desses processos de Poisson que a gente botou ali, certo? Então, primeiro, o lema que a gente vai provar aqui, humildemente, é o seguinte. É que para todo t finito, a gente tem o seguinte, que a probabilidade de existir um M0 tal que para todo M maior ou igual a M0, o processo xm0 no intervalo do 0 a t é igual ao processo M0 no intervalo 0 a t, essa probabilidade é 1. E vamos ver se a gente entende o que você está dizendo, né? Você está dizendo o seguinte, a gente está olhando aqui janelas, a gente está olhando o processo definindo um espaço cada vez maior, né? Cada vez você está tomando mais vértices da reta. O que esse teorema está dizendo é que se tudo que te interessa é o estado do vértice zero, em alguma hora você vai chegar ao estado definitivo, não vai mudar mais, né? Por exemplo, você quer saber se no tempo 1 o vértice zero vai estar doente ou não. O que isso aqui está te dizendo é que se você vai crescendo a sua janela, em algum sentido, em algum momento a resposta vai se estabilizar, não vai depender mais do quão grande você está fazendo a sua janela ficar. Em princípio, podia alternar à vontade, né? Se a gente tivesse aquela situação em que o cara fica tendo que olhar cada vez mais longe para saber o estado da doença dele, isso aqui não aconteceria. Então a gente vai fazer essa conta aqui e vai mostrar que isso é verdade. E é esse tipo de coisa que vai motivar a construção mais geral que eu comecei a fazer ali e não terminei, porque eu acho que é mais interessante ver isso aqui. Eu vou me permitir, então, botar mais um Dzinho aqui, para fazer isso em D dimensões. Tá. Então, de novo, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, em princípio você tem um processo de contato, quando você olha um quadradinho pequeno ao redor do zero. Você tem um outro processo de contato. Bom, tá, deixa eu dividir. Um outro processo de contato quando você olha uma janela maior. Se você faz uma janela maior ainda, você tem um outro processo de contato e um outro valor em zero, né? O que esse teorema está dizendo é que à medida que você vai aumentando os quadrados, esse valor em zero, no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, vai se estabilizar. Você tem um limite bem definido para o valor do processo em zero. E a gente vai ver que a prova disso é uma prova bem geral. E aqui, só para deixar claro, né? Aqui um ponto fundamental é que a gente está usando a mesma construção gráfica, quer dizer, mesmo no certo sentido que eu vou qualificar agora, para cada n. Então, a gente tem um acoplamento natural dos processos. O que é o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, para gerar esses processos todos simultaneamente, né, para cada pedaço de janela que eu estou considerando, eu primeiro construo o processo de Poisson para cada vértice, para cada aresta, e aí depois eu olho os processos de Poisson correspondentes a cada janela para ver o que está acontecendo. Tá mais ou menos claro o que eu estou fazendo aqui. Eu estou vendo que os caras estão mais preocupados do que de costume. Não sei se é só o dia, sei lá, não sei, a roupa que eu estou usando. Mas eu acho que esse é o tipo de teorema que é mais fácil de provar, ou pelo menos imaginar como você prova, do que de entender. Isso, e a gente vai ver exatamente por que isso acontece. Desenhar, isso é fácil, na verdade. A gente vai ver por quê. Oi?
a gente vai ver. O M0 é linear em T. Assim, em algum sentido, a velocidade de propagação da informação aqui é linear. Isso a gente vai ver aqui. Não vai sair da prova. Mas o importante, por enquanto, para a gente é só que existe o M0. Para outras coisas é importante saber o quão grande o M0 pode ser, dado T, mas para isso aqui não. Certo? Bom, vamos pensar aqui. Vamos fixar aqui tem um M0, menos M0. Aqui tem um M0. Aqui tem o 0. Tem a reta, aqui tem o tempo, né? Vamos pensar no evento ruim, né? O evento em que isso aqui não ocorre, né? Dado você fixou o M0. Caramba. E não é verdade. Vocês vão conseguir prestar atenção ou espero o macaco ir embora? Obrigado. Mas vamos pensar no evento ruim em que você vê diferença entre esses dois processos, o tempo t está aqui. Você vê diferença entre os dois processos. E a gente vai tentar imaginar como é que é a cara disso aí, olhando os processos de Poisson, a construção gráfica, como é que é a cara disso aí. Bom, deixa eu primeiro perguntar para vocês. Imagina que não tem nenhum momento em que alguém tenta infectar o ponto zero. Nesse caso, a gente não está no evento ruim, a gente está no evento bom, não é isso? Estou dizendo, se nunca ninguém infecta o vértice zero, aqui, então o estado inicial dele é uma função só do o estado final dele é uma função só do estado inicial e do número de marcas que você viu aqui. Então, nesse caso, os dois processos são absolutamente iguais, não é isso? Então, para que você veja a diferença, né, entre o processo do M0 e o outro processo aqui, com M aqui, qualquer, tem que ter tido algum momento, ou alguns momentos, em que alguém tentou infectar o zero. E essas infecções a gente sabe que elas têm que vir ou do vizinho à esquerda ou do vizinho à direita. Vamos dizer o seguinte, eu estou no ruim, aqui vamos chamar de ruim, M0, um evento em que x0t M0, 0 é diferente do xm 0, 0t para algum n. Então o M0 está fixo, né? Esse é o evento ruim. Tem um evento bom que é o complementar dele. Eu afirmo o seguinte, imagina que você está nessa situação em que ninguém infecta. Eu estou mais usando a intuição aqui do que usando o formalismo, porque o formalismo vai ser esse teorema feio que a gente vai provar. Imagina, vamos tentar imaginar então como é que você faz para o evento ruim acontecer, né? O que eu quero dizer com isso? Como é que tem que ser, né, os valores, como é que tem que ser os valores dos processos de Poisson que você vê para que possa acontecer um evento ruim? Eu estou descartando uma possibilidade. Uma possibilidade seria, ninguém tenta infectar o zero. Essa possibilidade dá para descartar. Por quê? Se ninguém tentar infectar o zero, o estado do zero no tempo t ou é doente ou é saudável, dependendo, se ele começou saudável, vai ser saudável, com certeza, porque ninguém infectou. Se ele começou doente, aí você vai perguntar, tem alguma marca aqui? Se tiver, ele ficou saudável, senão ele ficou doente também. Então, tudo depende só do que acontece nesse processo aqui, não depende em nada de fora do intervalo. Então, se você está nesse caso que só o zero, quer dizer, que o zero não recebe a doença de ninguém, ou não vê nenhuma marca entrando nele, né? Então, esse caso não está no evento ruim. Para você estar no evento ruim, então, você tem que ter um ou mais momentos em que você faz isso aqui. Aqui está errado. A doença veio de algum vizinho. Pode ter vindo, né? Porque a gente sabe que essa marca, essa seta, ela é, digamos assim, um momento potencial de transmissão. Para ter a transmissão de fato aqui, esse cara tinha que estar doente antes. A gente não sabe se ele estava doente ou não.
Mas agora a gente olha para o desenho e pensa o seguinte. Vamos repetir o raciocínio, né? E esse é o ponto fundamental da prova. Repara só. Imagina que a gente consegue garantir, né, que não tem nenhuma outra seta vermelha entrando nesses dois vizinhos aqui. Aqui a gente está vendo setas saindo dos vizinhos. Mas imagina que a gente consegue garantir que não tem nenhuma seta entrando nesses caras aqui. Aí eu estou numa situação que é análoga àquela que eu falei, que não era ruim antes. Que é, bom, esses caras aqui eventualmente ficam saudáveis em alguns momentos, né? Mas você repara que, como eu sei que não está entrando doença aqui, toda a informação que eu preciso para saber o estado nesse tempo, essa informação continua nesse intervalo. Então não faz diferença o que aconteceu aqui fora, né? Não faz nada disso, faz diferença aqui. Só precisa saber desses três caras aqui. Então, para que eu tenha problema, tem que ser verdade que pelo menos um desses caras, ou os dois, sofrem uma tentativa de contágio. Talvez mais do que uma, né? E aí você pode continuar. Eu acho que já deve estar mais ou menos clara a ideia. Se fosse só isso aqui, continuaria não estando no evento ruim. Porque não tem como chegar à diferença, né? Quer dizer, a diferença, digamos assim, entre os dois processos vem toda disso aqui e disso aqui. O que houve? A diferença dos dois processos, ela vem toda dessa região de fora, né? Se eu souber que eu não tenho nenhuma seta entrando nesse intervalo aqui de menos 2 até 2, eu continuo não vendo essa diferença, né? Essa diferença não chega até aqui ao zero. Eu não estou pedindo para ninguém entender a formalidade ainda, o formalismo ainda, né? Eu estou pedindo para entender a figura, né? A gente tem que entender que a informação que você precisa para saber o estado nesse tempo aqui, ela é obtida andando para trás dessas setas aqui. Se essas setas não te conduzirem para fora dessa região, você vai ver a mesma coisa, não importando se você está considerando a região até M0 ou a região até M. Então tem que ser verdade para você estar no evento ruim que você tem um caminho desse tipo aqui, um caminho que faz isso, de repente faz aqui ele volta, né? Quer dizer, ele está fazendo assim, aí ele aqui voltou, aí aqui de repente ele tem uma sequência de setas que te levam lá para fora. Bom, agora ficou exprimido aqui, mas eu vou botar mesmo assim. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é o evento ruim M0 ele está contido no outro evento, que é, existe um caminho de setas vermelhas, né, que você percorre ao contrário, mas a direção não importa muito, conectando o ponto 0, conectando 0 vezes o intervalo de tempo 0t a o z, no caso eu estou dizendo em z, né? Z menos M0 vezes 0. E vamos ver se a gente entende isso que eu escrevi aqui, porque agora está um pouco mais a matematiquês. Eu estou pensando o seguinte, esses caminhos que eu estou desenhando são caminhos no espaço e no tempo, né? Aqui eu estou desenhando, tem as duas coisas representadas. E isso está dizendo o seguinte, o que é um caminho, o que eu estou querendo conectar? Eu estou querendo conectar esse eixo aqui, para estar no evento ruim, de novo, né? Eu quero conectar, saindo desse eixo, eu quero ter um caminho de setinhas ao contrário, que me leva até fora do intervalo M0, menos M0, M0 no tempo t igual a 0. E a gente pode tentar estimar essa probabilidade. Então vamos tentar ser um pouquinho mais formais aqui, porque isso vai ser importante para a gente antes. Para a gente, quer dizer, depois. Então o que é um caminho? Um caminho é uma sequência que a gente vai ter de vértices, vou botar aqui, x0,
que é um caminho ruim, né? Um caminho que a gente está querendo mostrar que não existe, no final das contas. Tem probabilidade baixa de existir. Com xk igual a 0, x0 não pertence a menos m0, m0. Então o caminho aqui é só uma sequência de vértices, bom, tá aqui elevado a d, em zd, e em que além disso você tem os vértices consecutivos, são vizinhos em zd. Então, o caminho para a gente vai ser isso. Aqui é só uma sequência de vértices adjacentes que sai dessa região para fora do que você quer considerar, né, da janela M0 e chega aqui no meio. Como é que você faz para ter para que esse caminho, né, digamos assim, influencie o zero de fato, né? Então, isso aqui é um caminho. O que é um caminho ruim, então? Um caminho que de fato causa mal, né? Causa você ver essa diferença aí. Esse caminho ele vai ter que ter a seguinte propriedade. Que existem tempos t0... Não, tá aqui, desculpa. Não, t0, t1, t2, até tk-1, em que para cada índice J, tá pegando aqui, o processo de Poisson que faz a taxa de transição de xj para xj mais 1 tem um salto, tem um ponto, uma chegada que a gente fala. O que está dizendo isso aqui, né? Está dizendo, bom, vamos pegar os vértices, vamos desenhar os vértices do caminho aqui. Então, esse aqui, vamos dizer que fazer um caminho de comprimento 5. Aqui tem o x5, vamos dizer que o x0 está aqui. Aí o que está dizendo bom, tem aqui x0, por exemplo, para x1, para x2, x3, x4, x5. E o caminho só vai ser ruim, de fato, se você puder ter uma sequência de contágios saindo daqui e indo para lá. Nesse intervalo de tempo de 0 a t. Aqui está faltando, então, botar t aqui no final, né? Ok. Então, o que é essa sequência? A sequência vai ter um tempo aqui. Né? Então, o processo passou, você criou um contágio possível de x0 para x1 aqui. Agora, você tem um outro contágio possível de x1 para x2. Um outro de x2 para x3. Um outro de x3 para x4. E, por fim, um último aqui de x4 para x5. Então, a gente diz que esse caminho x1, x0, x2, x4, x5, ele é ruim porque tem essas setinhas todas que permitem você andar ao longo desse caminho e, eventualmente, transmitir a doença de um cara aqui fora para o cara 0 lá no meio. E a conta que a gente vai provar, a gente quer provar então que a probabilidade de ter caminhos ruins é pequena. A conta que a gente vai fazer é basicamente calcular a probabilidade de um caminho ser ruim. E um caminho ruim não necessariamente leva a doença, né? não, mas ele te dá uma chance de dar alguma coisa errada. Se não tiver caminho ruim, tá tudo bem. Certamente não vai sair uma doença aqui, chegar aqui, ou não vai ter uma alteração desse tipo. Mas então a gente vai provar que a probabilidade de ter algum caminho ruim é baixa. Certo? Então o que está sendo escrito até agora é o seguinte: o ruim
M0 é igual a união sobre todos os caminhos do evento x0, xk ser um caminho ruim. Isso está contido, né? Como você falou, não precisa dar errado só porque tem um caminho ruim, mas se para dar errado tem que ter um caminho ruim. Tá, e aí como é que você agora... a gente vai simplesmente cotar a probabilidade de um caminho ser ruim. Isso vai ser, e aí vai somar sobre todos os caminhos e vai ver o que isso dá. Eu vou fazer uma afirmação que não é para ser óbvia, mas eu vou fazer, que é a seguinte. Eu afirmo, isso aqui vai ser a parte que vai nos dar mais trabalho da prova, mas vamos ver como, tendo isso aqui, sai o resto. Certo? A afirmação é que a probabilidade de você ter um caminho ruim, ela é, no máximo, a probabilidade de uma variável aleatória Poisson com a taxa lambda, né? Lembrando que os contágios acontecem a taxa lambda aqui, ser maior ou igual a K. A gente vai ver isso aqui, por que é verdade isso aqui. Isso é para um caminho fixo. Agora, o que a gente faz? Poisson maior ou igual a K, a gente sabe calcular. Isso aqui é essa soma, J maior ou igual a K, de E elevado a menos lambda, lambda elevado a J sobre J fatorial. Aí eu vou puxar aqui, vou deixar E elevado a menos lambda, lambda elevado a K sobre K fatorial, cota superior. Soma de I igual a 0 até infinito, lambda elevado a I. Bom, tá, eu vou botar igual mesmo, depois a gente vai ver. Só para a gente ter algum resultado aqui, né? Uma cota agora para Poisson. Então a afirmação é esse pedaço aqui. E agora como é que a gente faz a conta para Poisson? Bom, uma maneira é essa aqui que eu estou dizendo. Aqui embaixo, repara, né? Eu estou dizendo aqui tem tipo lambda elevado a K sobre K fatorial, lambda elevado a K mais 1 sobre K mais 1 fatorial. E aí eu estou fatorando lambda elevado a K sobre K fatorial. Então aqui vão aparecer os expoentes, né? Lambda elevado a 0, lambda elevado a 1, lambda elevado a 2. E embaixo vão aparecer tipo fatorial de K mais 1 dividido por K fatorial. Fatorial de K mais 2 dividido por K fatorial. Então são as coisas assim. K mais I fatorial sobre K fatorial. E isso daqui não é muito difícil você se convencer que isso daqui é maior ou igual que o fatorial de I. Estou dizendo o seguinte, olha só. K mais 4 fatorial dividido por K fatorial é maior do que 4 fatorial. Isso para qualquer valor de 4. Né? Tá, acho que é claro, né? Porque aqui o que vai aparecer? Vai aparecer K mais 4, K mais 3, K mais 2, K mais 1. E isso é maior do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Está aqui. Se passar de medida, é K mais 4. Isso, E tem pelo menos 4 fatorial maneiras de fazer isso. Né? Então isso aqui, no fundo, vai ficar assim. E elevado a menos lambda, lambda elevado a K sobre K fatorial. E aqui o que é isso? Vai ficar menor do que a soma de maior ou igual a 0, lambda I sobre I fatorial. E essa é a exponencial, né? Que vai cancelar essa exponencial aqui. Então isso aqui é lambda elevado a K sobre K fatorial. Então essa conta aqui a gente tem uma certa facilidade de fazer, nesse sentido. Né? É uma estimativa bem simples para... Qual é a probabilidade de uma Poisson com taxa lambda ser maior ou igual a K? É lambda, no máximo lambda elevado a K sobre K fatorial. E daí? E agora a gente vai então cotar essa probabilidade aí. A gente vai só fazer uma observação simples. Olha só, duas observações, tá certo? A primeira observação é a seguinte: um caminho ruim, um caminho qualquer, né? Ele necessariamente tem K maior ou igual a M0. Vocês concordam com isso? Não? Lembra, o que um caminho tem que fazer? Ele tem que conectar o zero a um vértice fora de um quadrado que tem lado 2 vezes 2M0.
né? Em uma dimensão é mais fácil de ver, né? Mas eu estou dizendo, bom, para sair daqui, saindo daqui e sair do intervalo, eu tenho que ter pelo menos M0 sequência, menos 0 passos. Tá certo? Então vamos ver aqui, qual é o número de caminhos de comprimento K? Eu não preciso de muita coisa a respeito disso, não. Eu só vou precisar observar que, bom, repara que os vértices sucessivos de um caminho são adjacentes, né? Então, se eu escolhi o x0, de alguma maneira, quer dizer, vamos pensar em escolher o caminho de trás para frente, né? O xk, você sabe quem vai ser, é o 0. O xk-1 vai ser um vizinho de 0. Você tem 2D escolhas, né? Porque você está em dimensão D. O xk-2 é o vizinho de xk-1. Aí você tem 2D escolhas de novo. Então, e até o x0, né? Então, o número de caminhos de comprimento K é, no máximo, 2D elevado a K. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar com a probabilidade do ruim M0 é, no máximo, aquela soma das probabilidades sobre caminhos, de cada caminho ser ruim. Mas aí eu vou observar, eu vou tomar a soma, pegando todos os comprimentos possíveis de caminhos, né? Começa em M0 e vai para infinito. Eu vou agora observar que o número de caminhos ruins, de comprimento K, é esse 2D elevado a K, que a gente vai botar aqui, vezes a probabilidade de um caminho ser ruim, que é no máximo lambda elevado a K sobre K fatorial. Então, eu fiquei com uma soma que é a soma de K é igual a M0 até infinito, bom, menor ou igual que isso. Eu vou ter 2D vezes lambda elevado a K sobre K fatorial. E isso daqui vai para zero bem depressa, tá certo? Porque K fatorial é tipo K elevado a K, se vocês quiserem. Né? Então, é uma exponencial em K, só que a base do expoente cresce. Então, isso aqui, por exemplo, se você tomar um K... Bom, tem aquelas coisinhas, aquelas estimativas de fatorial, tipo K fatorial é maior do que K sobre E elevado a K. Aí você joga isso aqui dentro e vê que fica tudo dominado por uma soma geométrica. No momento que o K é grande, daqui o M0 é grande, isso aqui fica dominado por uma soma geométrica e vai para zero muito depressa. Oi? Esse aqui? Bom, vamos contar, lembra como é que é um caminho, né? Um caminho termina em 0 e caras sucessivos são vizinhos. Então, bom, fixei o vértice xk. Vamos pensar caminho de comprimento 5, tá? Esse é o caminho com k igual a 5. Então, eu tenho x5 e esse aqui é 0. Eu estou em d dimensões, né? Em d dimensões eu tenho 2d vizinhos. Então, para o x4, o vértice anterior no caminho, eu tenho 2d escolhas. Para o x3, ele tem que ser vizinho do x4, então eu tenho 2d escolhas de novo. Para o x2, ele tem que ser vizinho do x3. Eu tenho 2D escolhas de novo. É só um argumento de contagem. Tudo que eu estou dizendo é que se você parte de zero, o número de caminhos de comprimento K que você vai conseguir construir é, no máximo, o número de escolhas que você tem em cada passo multiplicado. E o número de escolhas é 2D. Resolveu ou não? É só essa contagem que está sendo feita. Aqui, se a gente tivesse... Depois a gente vai falar um pouquinho, né, de grafos mais gerais, né? Se a gente tivesse um grafo mais geral, que ia aparecer aqui o grau máximo dos vértices no grafo, é o número de escolhas que você tem em cada passo do caminho. O que não está explicado ainda, que é o que realmente falta, quer dizer, tem uma parte do formalismo aqui que falta também, que é argumentar esse pedaço que a gente escreveu aqui, que é que o evento de ser ruim está contido nessa união. Certo? Bom, isso a gente pode deixar por último ainda. Mas agora vamos tentar entender esse pedaço aqui. E a primeira coisa que é mais... Isso aí é o mais importante desse argumento, em algum sentido. E... Bom, vamos lá, né? Como é que a gente faz isso aí? Tem Deixa eu dar dois argumentos, né? Na verdade, tem um que é argumento que é
que é... Você diz? Tá. Bom, tá, deixa eu dizer primeiro o argumento que é o bom, digamos assim, e depois o argumento que é o fácil. O argumento que é o bom, ele vai usar o ponto de vista que você tem à medida que você vai andando ao longo do caminho para ver se você vai conseguir chegar no zero. O que é chegar no zero? É você ver transições, né, do x0 para o x1, do x1 para o x2, do x2 para o x3, até xk-1 para o xk. E a ideia é mais ou menos a seguinte, deixa eu apagar esse desenho e tentar botar isso aqui de uma forma mais clara. Então aqui eu vou botar o x0, x1, x2, x3, x4, x5. E esse é um caminho ruim. Lembra que o caminho ruim no nosso argumento agora está fixo, né? A gente só quer saber a probabilidade de um caminho ser ruim. Esse é o caminho que a gente quer saber. Vai ser ruim ou não? Então a pergunta no final das contas é se até o tempo t eu vou ver as setas que eu preciso para pular de x0 para x1 para x2 para x3 para x4 para x5. Então vamos pensar. Vamos esquecer o tempo t por enquanto, né? Vamos pensar em quanto tempo eu vou conseguir chegar aqui. Vamos analisar depois se esse tempo é maior ou menor do que o t. Aliás, eu acabei de perceber um erro na fórmula ali, mas tudo bem. Aqui vai ter lambda vezes t. Aqui tem um t fixo aí. E aí vai aparecer lambda t, lambda t, lambda t, lambda t, lambda t, lambda t, lambda t. Eu devia dizer logo que t é igual a 1, né? Então, tudo bem. Não tem problema que aqui no final tem essa exponencial aí, tem esse fatorial embaixo, tudo se resolve. Mas é daqui que vem a velocidade linear de propagação do tempo, blá blá blá. Certo? Vamos esperar, vamos ver como é que é então, tá certo? Então, de novo, o que eu preciso? Eu preciso de uma seta para passar de x0 para x1, depois uma seta de x1 para x2, uma seta de x2 para x3, por aí vai. Nessa ordem, né? O caminho especifica a ordem. Quanto tempo eu tenho que esperar pela primeira seta aqui? Para ver a primeira seta aqui, eu espero um tempo que é exponencial com taxa lambda, né, no nosso caso. Porque é a taxa de contágio é lambda. E, bom, qual é o tempo que eu tenho que esperar para ver a próxima seta aqui? Isso é menos óbvio, né? Mas vamos pensar. Aqui eu esperei um tempo exponencial com taxa lambda e pulei para cá. Esse tempo não tem nada a ver com o processo pelo qual eu vou dar o próximo salto. São processos de Poisson independentes. Então eu estou perguntando, pega o processo de Poisson, fixa esse tempo aqui. Quanto tempo a mais eu tenho que esperar para ver uma chegada aqui, né? Um ponto nesse processo? É uma outra exponencial com taxa lambda independente, né? Então... E aí você pode repetir o argumento. Bom, agora eu fixei tudo que aconteceu até aqui. Eu quero saber quanto tempo eu vou esperar para passar para cá. Vai ser uma outra exponencial, né? Então, no final, para saber se você conseguiu todas as transições até o tempo que você tem, né? Até o tempo t, a sua pergunta no final é qual é a probabilidade de uma soma, que eu vou representar assim, né? No caso, teria que ter k transições. Então, uma soma, qual é a probabilidade de uma soma de k exponenciais diferentes estarem menor ou igual a t? O que eu estou dizendo, né? Estou dizendo que, bom, aqui tem um ponto que é importante, né? Eu estou dizendo o seguinte, bom, eu tenho que ter uma oportunidade de passar de x0 para x1 e depois uma de passar de x1 para x2 e tal. E tá implícito aqui que a primeira oportunidade que eu tiver de passar de x0 para x1 eu vou usar. Eu não preciso esperar mais, né? Se eu tenho uma oportunidade para passar, eu passo.
E aí depois eu espero para ver no próximo vértice. Só pode ser vantajoso eu tomar a primeira oportunidade. Que significa que eu vou mudando de processo aqui, vou andando aqui. Né? Então, se eu quero fazer 5 transições, né, que essas exponenciais são independentes aqui, deveria botar alguma coisa assim. Mas a gente sabe o que é isso, né? A gente está pegando K exponenciais com taxa lambda, perguntando qual é a probabilidade disso ser menor ou igual a T. A gente está perguntando qual é a probabilidade de um processo de Poisson com taxa lambda ter mais do que K pontos até T. Não é isso? E isso é exatamente qual é o número de pontos no processo de Poisson até o tempo T. É uma Poisson com média que é igual a taxa vezes T. É o lambda T que está aparecendo ali. Essa é a prova mais conceitual. Dá um certo trabalhinho para implantar, mas você pode escrever isso aqui. Não é difícil, não. Você só tem que pensar, por exemplo, você condiciona no valor dessa primeira variável aqui, e aí você pergunta, condicionando isso aqui, qual é a probabilidade de acontecer? Condicionando isso aqui tem um certo valor S. Aí você vai fazendo uma certa indução, né? Quer dizer, você tem um tempo que agora é T menos S, você tem que percorrer um caminho de comprimento K menos 1. E aí você escreve, você tem uma recursão e isso é tudo bonitinho. A ideia é essa aqui. E a prova... Bom, essa é uma prova, na verdade. Tem a outra prova que é... Oi? Bom, você pode pensar o seguinte, olha só. Vamos dizer que eu tenho várias setas aqui, né? O ponto é o seguinte, se eu consigo chegar até o x5 pegando essa seta aqui de cima, eu também teria conseguido chegar pegando essa seta aqui. E também teria conseguido chegar pegando essa seta aqui. E também teria conseguido chegar pegando essa seta aqui. É só isso, né? Porque você está no espaço e no tempo. Qual é a preocupação? Você não pode pegar essa seta e depois essa, porque essa está mais para baixo. Essa aqui aconteceu antes dessa. Mas você pode, se você podia pegar essa, você pode pegar essa aqui também. Oi? Não, mas aqui na minha definição de caminho ruim, eu só estou considerando o contágio. Eu estou ignorando a cura. O que eu estou falando aqui faz sentido, inclusive, se a cura acontecer a taxa zero. Isso nunca vai acontecer. Mas isso é sempre uma cota, né? Bom, aqui a gente só precisa da cota. Mas então por isso que a gente está falando de informação de vez em quando. Né? O sentido da palavra informação é que você não está pensando nas coisas que acontecem de fato. Você está pensando nas possibilidades do estado desse vértice aqui interferir no estado, ser conhecido, digamos assim, do estado do vértice zero, no tempo T. E... Tá, bom, a outra prova, na verdade, não sei, é mais ou menos a mesma coisa que essa, né? Mas o argumento é que você fica aqui, né? Quer dizer, você tem que usar esse argumento de que é sempre vantajoso pegar a primeira seta que você vê na direção que te interessa, né? Bom, seu objetivo é percorrer setas na ordem dada pelo tempo, né? Sempre pegar a primeira seta é bom. Vocês não, esperar o ônibus seguinte só pode te atrapalhar. E aí o argumento então a que taxa, né? Imagina que isso aqui é um processo, né? Que você está querendo andar de x0 para x1 para x2. A que taxa você anda de x0 para x1, de x1 para x2, a que taxa você vai andando aqui? E você pode escrever como processo marcoviano. E aí você vai ter um processo de Poisson, de fato. Aqui. Porque aqui, bom, suponha que você está nesse ponto aqui, nesse instante do espaço, né? Qual é a sua probabilidade de pular de x2 para x3 no intervalo de tempo de tamanho epsilon? Aí você vai se convencer de que é epsilon vezes lambda. Mais ordem de epsilon ao quadrado. Então você pode usar aquele formalismo de processo marcoviano para dizer que isso aí tem que ser tipo processo de Poisson. Mas é a mesma ideia, no final das contas. É condicionar no passado e tal e coisa. E aí, de novo, né, a ideia então é que você exprime esse tempo que você leva de x0 para x1, para xk, né, uma soma de k exponenciais independentes com parâmetro lambda. Tá. E tinha uma outra coisa que eu falei que eu ia fazer, né? Não, tá, mas por enquanto é isso. O que eu
Bom, eu quero primeiro, eu acho que era isso, né? Tinha mais alguma... tinha que argumentar que era isso que eu precisava. Bom, e tem um argumento que também é por indução, que se você não está nesse evento ruim, é que existe um caminho ruim, então você tem essa igualdade aqui. Para todo M, né, fixo M0, você tem essa igualdade aqui. Para todo M maior ou igual a M0, você vai isso aqui. Aí isso, digo. Se o gráfico fosse um grau limitado, a prova seria essa? Seria basicamente essa, mas aí a gente tem que pensar. Bom, tem algumas coisas para pensar, né? A primeira é a seguinte: você tem um grafo aqui que é especial, que é o ZD. Então eu defini o meu exaustão do ZD. O que é o meu exaustão? É um conjunto de janelas de tamanho crescente que cresce para englobar tudo. Aí num grafo arbitrário, era isso que eu estava começando a escrever naquela hora e parei para fazer aqui, que é mais fácil de entender depois que você vê isso. Num grafo arbitrário, quais são os ingredientes? Para o processo de contato. Depois a gente vai falar de outros processos também. Os ingredientes são, primeiro, o grafo tem que ter grau limitado. Nenhum vértice tem grau maior do que delta para um certo delta, né? Seria o delta que apareceria aqui. Tá certo? O segundo ingrediente bom, o conceito de caminho ruim é exatamente o mesmo, né? Aí você tem uma sequência de regiões do grafo que você está tomando crescente que englobam tudo no limite. O segundo ingrediente é você perceber que por essa condição no grau limitado, então vai ficando cada vez mais difícil você sair dessa região aqui. Eu digo, aqui a gente usou esse fato, que um caminho ruim tem um comprimento mínimo. Isso foi importante para a soma ficar a partir de K igual a M0 aqui. E esse M0 cresce, né, em algum momento. Então a gente tem que mostrar então que tem um comprimento mínimo para os caminhos saindo daqui. E tudo funciona exatamente igual. Então deixa eu enunciar o teorema para o processo de contato mais geral. Certo? Vou botar aqui. E aí depois eu vou falar como é que é para um processo mais geral, o que quer dizer isso. Então o teorema para o processo de contato mais geral é o seguinte. Bom, pego um grafo de VE, V enumerável, e para todo x em V tem menos que delta menor que infinito vizinhos. Isso é o grau limitado, né? Aí você tem que ter essa exaustão. O que é exaustão? Considere uma região, bom, pega um cara não vazio finito, conjuntos finitos, com união igual a V. Isso faz o papel das caixas. Né? Chame de X, vamos botar aqui, M, bom, fixe A pertencente a V. Então aqui a gente não está mais interessado no vértice 0 exclusivamente, está interessado em um vértice. Tá certo? Fixe A pertencente a V. E para cada I com A pertencente à região lambda I, defina... A gente também não especificou a condição inicial do processo de contato, né? Mas tudo bem. Bom, tinha que especificar a condição inicial aqui, mas vou botar restrito, né? Lambda I, restrito a lambda I quer dizer que só considera os vértices que estão ali dentro, as arestas de conexões ali dentro. E vou botar aqui com taxa lambda de contágio. E aí o teorema seria então
Vou botar essa variante aqui que é mais forte do que a outra aqui, que é a seguinte: probabilidade para todo m maior, para todo i maior ou igual a i0. A gente tem que o estado de A no processo lambda t é igual ao estado de A no processo lambda i0 t. Essa probabilidade vai para 1 quando i0 vai para infinito. Antes que a gente falou foi basicamente que a interseção desses eventos em zero tinha probabilidade de 1, que dá no mesmo. E isso tem várias variantes também, né? Você pode pensar, eu construo então, por exemplo, no próprio ZD, né? Uma maneira de construir o processo é ir pegando cubos cada vez maiores. E se eu pegar uns conjuntos tortos cada vez maiores, será que eu continuo tendo a mesma coisa no limite? A resposta é que sim. E é o mesmo argumento, né? Quer dizer, o ponto é que se você pega, por exemplo, a sequência de cubos e a sequência de regiões tortas, a interseção delas vai ficando cada vez maior também. E é isso que você precisa para mostrar essa coincidência. Tá. Bom, só para dizer, os ingredientes da prova então são basicamente, né, o que difere aqui é basicamente observar que o comprimento mínimo de um caminho ruim tem que ir para mais infinito. É um certo... Bom, chama isso aqui de LI, sei lá. Vai para mais infinito. E aí o resto existem no máximo delta elevado a k caminhos ruins de comprimento k. Tendo essas coisas aí, usando esse mesmo raciocínio, né? Caminho ruim, então, o que é um caminho ruim, né? É um caminho que pega, você está na região lambda 0, tem um ponto A aqui dentro, um caminho ruim conecta o A com o exterior do lambda 0. E aí você mostra que, usando essas coisas aí, você diz então, para ter uma divergência entre esses dois processos é porque tem um caminho ruim, e a probabilidade de um caminho ser ruim é muito baixa, é dada por essa poação lambda t maior ou igual a k. A gente viu que vai para zero muito depressa, então dá para simplesmente tomar a soma sobre todos os caminhos, né? Soma em k indo de LI até infinito, L0. De k indo de L0 até infinito, do número de caminhos ruins de comprimento k, vezes a probabilidade de um caminho de comprimento k ser ruim, e isso vai para zero. E vai para zero bem depressa, como a gente observou. Deixa eu falar um pouquinho da formulação geral, então, né? Quer dizer, a gente está vendo que para o processo de contato, então não tem problema você falar do estado de um vértice em volume infinito, né? Eu estou dizendo, você está usando várias coisas que a gente já falou aqui, mas eu estou dizendo o estado do vértice A, né? Se eu pego agora, não estou interessado numa desses caras finitos, estou dizendo, eu quero saber o estado do vértice A no tempo t. Bom, aqui é restrito ao intervalo 0t também, mas isso não faz diferença. Então, para todo t maior ou igual a zero, se eu quero saber o processo que o vértice A segue, né? O processo saudável doente do vértice A, então isso faz perfeito sentido. E, de fato, a gente sabe que essa trajetória é Cadillac, como era antes, né? Ela é constante, é intervalos e tal. Por quê? Porque ela é quase certamente igual ao XA de uma das regiões finitas que você considerou. Então, é um processo Cadillac certinho. Então, para cada vértice você tem um processo bem definido. Qualquer conjunto finito de vértices você tem um processo bem definido também. E isso é o que é verdade sobre essencialmente todas as construções gráficas. Assim, se você tem... O que é importante aqui é você garantir aquilo que a gente falou antes, né? Bom, não importa como você define as interações, né? Que um vértice pode fazer com o outro, digamos assim. Você tem que garantir que você não vai criar num tempo finito um caminho que te liga a infinito, né? De informação correndo. E o que é informação? É simplesmente isso, é quando um vértice altera o estado de outro. E aí, quer dizer, se tudo estou dizendo informalmente,
Mas só para... Eu vou dar um exemplo agora para isso ficar claro, e talvez na aula que vem então eu deixe para fazer o enunciado mais formal. Mas é um princípio geral, né? Ainda que não tenha um teorema geral que abarque todos os casos que você gostaria de abarcar, o princípio geral é esse. É que você tem que ter essa propagação de informação em velocidade finita. Se você tiver essa propagação de informação em velocidade finita, está tudo bem. Tá, e de novo, né, quando você olhar para uma região finita do seu gráfico de interesse, você vai ver um processo Cadillac bonitinho. Por quê? Porque sim, porque a gente sabe que um pedaço finito do gráfico você consegue ver só olhando uma dessas regiões. Então, quer dizer, esses processos todos que a gente vai definir, elas têm essa propriedade. Você constrói num espaço complicado, não enumerável, né, que atribui um 0 ou 1 a cada vértice do seu gráfico infinito. Mas se você olhar para um número finito de vértices, você vê uma coisa que se parece muito com o que a gente viu antes. Ou quer dizer, melhor dizendo, né, se você olhar para um número finito de vértices, pode ter uma influência dos vértices que estão ali do lado de fora. Mas é uma influência, digamos assim, de um número quase certamente finito de vértices do lado de fora, no sentido que, né, se você que está olhando só o processo até o tempo 10, até o tempo 100, até o tempo 1000, só uma região finita do resto do gráfico vai importar. Tá, só para dar um outro exemplo, deixa eu definir um processo que é bem importante também. Eu gosto muito dele em particular. Que é o processo de exclusão. Esse processo aqui é ligeiramente diferente e a gente vai ver a diferença. Ele não se encaixa exatamente no que a gente falou antes, mas a gente vai ver que isso não é muito relevante, tá certo? Então, o que é o processo de exclusão? O processo de exclusão é... Bom, o processo de exclusão. Eu vou pegar aqui, primeiro fixo, uma distribuição de probabilidade sobre os inteiros. Depois a gente vai falar que ela é bem comportada em algum sentido. Processo, cada número desses aqui vai dar um 0, 1. E aí vamos desenhar o processo, né? O processo é assim. Bom, basicamente você está olhando para uma coisa que se parece muito com um bando de passeios aleatórios independentes na reta em tempo contínuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você olha para um sítio, esse sítio ou vai ter uma partícula ou não vai ter. Um sítio é um vértice, né? Esse cara aqui ou vai ter uma... Bom, aqui também poderia botar ZD ou outro gráfico, mas deixa eu... Vou sempre trazer os desenhos de dimensão 1, porque dimensão 1 contando o tempo já tem duas dimensões, não é mais do que isso, fica complicado. E aí aqui você tem o seguinte, olha só, vamos dizer que isso aqui seja o vértice X. Dado um vértice Y qualquer aqui, por exemplo isso, você vai ter uma setinha daqui para cá aparecendo com uma taxa P de XY, que não, desculpa. P de Y menos X. O que é isso aqui? Está dizendo o seguinte, você vai dar um salto de X para Y com a probabilidade que depende da distância entre X e Y, né? Então, essa partícula, se ela está aqui e ela vê essa seta, ela tenta pular para Y. Só que tem várias partículas, né? E você tem a chamada regra de exclusão. O que é a regra de exclusão? A regra de exclusão diz que se já tem uma partícula onde você está tentando ir, você não faz nada. Então, por exemplo, do jeito que eu estou desenhando, se tem uma partícula aqui, ela tenta saltar para cá, ela vai conseguir, porque não tem nada aqui. Mas se ela tem uma partícula aqui e ela tenta saltar, ela não vai conseguir, porque já tem uma partícula aqui. Certo? Essa é a regra de exclusão. A regra de exclusão diz que duas partículas não podem ocupar o mesmo lugar. Então, você tem essa restrição aí. O que é o espaço de estados aqui?
é o 0,1 elevado a ZD, né? Cada sítio tem 0,1 partículas. Como é que são as taxas de transição? Tem que pensar o que faz para fazer as transições aí, né? Como é que é o gerador que a gente quer? Vou escrever assim. Bom, deixa eu pegar aqui um... Eu vou dar uma partícula, dada uma configuração aqui nos meus espaço-estados, o pessoal gosta de usar os símbolos assim. Esse XY aqui, vou botar aqui XY, vírgula. Isso aqui significa o seguinte, é uma configuração nova, né? Em que você faz o seguinte, olha só, se o eta de XY de uma posição P, ou posição, sei lá, A é igual ao eta de A, se o A não é nem X nem Y, é igual ao máximo, peraí, vou botar aqui, bom, é o que eu desenhei, né? Mas eu tenho que fazer um negócio maior aqui. Eta de x, y, eta, aqui dada, eta de x, y de A. Bom, a primeira coisa que a gente faz é a seguinte, então a configuração nova, ela nunca altera um sítio que nem é x nem y. Agora, no caso dos vértices x e y, vai depender, né? Então, se tem uma partícula em x e não tem nada em y, eu mando a partícula daqui para cá. E se tem já partícula em y, nada vai acontecer. Então, vou botar aqui. Fica a mesma coisa se x é diferente de y ou eta de y é igual a 1. Tá certo? E aqui vai ficar 0 se aqui é A diferente de x e y ou, isso não é importante. Né? Aqui no caso de A ser igual a x e eta de y ser igual a 0. Ou seja, quando não tem partícula em y, a partícula que estava ali vai... e eta de y igual a 0 e eta de x igual a 1. Certo? Então, são três condições aqui. E aqui, 1, se você tem A igual a y e eta de y igual a 0 e eta de x igual a 1. Bom, de fato, essa condição aqui é supérflua. Porque se não tinha nada no x, aqui continua não tendo nada. Pronto. Agora está certo. E aí, então você quer ter transições, bom, a ideia intuitiva é que você quer ter uma transição de eta para eta x e y a taxa p de y menos x. Quer dizer, isso aqui é a probabilidade de uma partícula que está em x saltar para y. E você quer então essa transição que passa uma partícula de x para y com essa taxa. Exceto que essa taxa aqui, se eta é igual a eta de xy, né, se por exemplo não tem partícula no sítio x ou tem uma partícula no sítio y, isso aqui não faz nada. Isso é uma transição que não dá nada, não dá em nada. Então um gerador, se você quisesse escrever, seria uma coisa assim, LF de eta é uma soma sobre todos os x e y do conjunto de vértices, bom, que eu botei ZD, né? De P, Y menos X, F de eta x, y menos F de eta x. Menos F de eta, perdão. É uma coisa assim. Esse é formal, né? Tem um número infinito de termos aí, a gente não sabe lidar com isso. Deixa eu argumentar rapidamente que esse caso aqui, ele é diferente, bastante diferente do caso do processo de contato, ao mesmo tempo ele é bem parecido. Pelo seguinte... qual é a maneira natural de você definir esse processo num pedaço finito da reta, ou do ZD? É você estipular que aqui você só considera pares de vértices em que você está na sua região finita, né? Você fixa um intervalo grande na reta, por exemplo, e você diz, eu só vou tomar essa soma sobre x e y que estão nesse pedaço grande, só vou olhar configurações nesse pedaço grande. E aí, o que você faz para garantir que não vai ter, que o processo está bem definido? Quando você vai crescendo esse intervalo, por exemplo, o estado do sítio zero, ele vai convergir, né, nesse sentido de ficar constante a partir de um certo ponto. Bom, o que poderia acontecer para não convergir, né? É você ter alguma coisa tipo partículas vindo de fora.
Ou, na verdade, melhor dizendo, você tem alguma coisa tipo uma sequência de setas vindo de fora. O que é a sequência de setas vindo de fora? É você ter algo parecido com um caminho ruim. E eu já vou dizer o que tem de diferente, afinal, né? Já que eu estou dizendo aqui. É aquilo, né? Que aquele tipo de raciocínio que a gente fez antes. Se ninguém apontar a seta para cá, se nunca tentar transferir partícula para cá, tá tudo bem. Então, para dar problema, você tem que tentar botar partícula para cá. Em alguma hora. Bom, e aqui tem intervalo menos m. Mas se fosse só isso, tudo bem. Isso continua sendo interno aqui, né? Quer dizer, se esses dois caras, né, estão isolados do lado de fora, não recebem nada que possa ter vindo do lado de fora, está tudo bem. Então você tem que ter outras setas vindo aqui. Talvez essas setas a gente podem inverter de posição, né? A gente não considerou isso antes, mas elas poderiam inverter. Tem que ter coisas desse tipo. A afirmação é que se você nunca tem setas saindo dessa região e vindo para cá, naquele sentido de caminho ruim, né? Você não vai ver diferença aqui. Mas a definição de caminho ruim muda, porque aqui, do jeito que eu defini as coisas, eu estou permitindo saltos entre x e y que não são adjacentes. Tá certo? Isso complica um pouquinho as coisas. Mas aí, no que está acontecendo? Olha só. Vamos observar o que é um caminho ruim nesse caso, né? Quer dizer, tem várias maneiras de você proceder. Uma se você disser, por exemplo, que essa distribuição tem alcance finito, bom, um passeio aleatório, por exemplo, em ZD muito razoável, é o que você dá saltos com probabilidades iguais em todas as direções possíveis, né? Salto de comprimento 1. Nesse caso, é muito fácil ver que a mesma prova que a gente deu antes funciona aqui. É só você pegar uma cota superior para esses caras, alguma coisa assim, vai funcionar. O que é mais interessante é quando você tem uma distribuição de alcance infinito. E, de fato, você pode imaginar situações em que você acaba tentando acumular um número infinito de partículas aqui, distribuições que têm probabilidade alta de dar saltos de alcance muito longo. Isso pode existir. Mas o que salva o dia aqui, né? O que salva é o seguinte. Basicamente, uma maneira, nesse caso aqui particular, de você escrever o evento ruim, que não usa exatamente aquele conceito ruim, mas é o seguinte, se você fixa uma partícula aqui do lado de fora, e você acompanha o que ela faz um passeio aleatório, com aquelas taxas de transição P, dadas pela Pela. Então está dizendo o seguinte, ela está aqui no sítio, e ela vai dar aqui está em x0, e ela vai dar um salto para x1 a uma taxa que é P de x1 menos x0. Então, um passeio aleatório cujos passos têm essa distribuição P que você definiu aí. Então, na verdade, o evento ruim, para acontecer o evento ruim, tem que ser que alguma das partículas do lado de fora, ela fez um passeio aleatório com essas transições P e veio parar aqui, no tempo T, ou antes do tempo T. Então, é dizer alguma coisa assim, existe um passeio aleatório, um P passeio aleatório, um passeio iniciado em x0 não pertencendo a m0, aqui é m0, né? Que chega a 0 antes do tempo t. Não estou argumentando isso, estou só dizendo e tentando convencer vocês que é de verdade. Não estou provando isso aqui, não. A gente vai ver o teorema mais formal. E o que quer dizer isso aqui? Bom, fixa um cara aqui, como eu disse, para cada sítio aqui, você pode observar o passeio aleatório que a partícula que está aqui faria, para tentar chegar até 0. Ignora o fato que essa partícula não pode saltar por cima de outra. Só estou dizendo que para ter um evento ruim, tem que ser verdade que um desses passeios aleatórios vem parar nessa linha aqui. De novo, não provei isso, só estou dizendo. E aí a pergunta é como é que você prova que isso tem probabilidade baixa, né? Aí é uma questão do passeio aleatório que você está considerando. Mas se é um passeio aleatório, repara que é um passeio aleatório com passos I e D, então é uma coisa tipo uma soma de variáveis aleatórias I e D.
exceto que o número de termos na soma não é constante, né? Você está fazendo transições em certas taxas. Mas é uma coisa que você consegue. Por exemplo, se você tem segundo momento, isso já funciona. Se a sua distribuição P tem um segundo momento finito. Porque aí você consegue provar, por exemplo, a probabilidade de um passeio aleatório com essa distribuição T andar mais do que L passos vai ser uma coisa do tipo constante sobre L ao quadrado. Bom, eu estou falando para a dimensão 1, tá? Isso aqui vem da constante vezes T vezes L ao quadrado. Isso aqui vem daquelas desigualdades... bom, vou botar aqui. Existe zero menor ou igual a T. Desigualdade de Kolmogorov, né? Que diz que a probabilidade no máximo em relação às variáveis aleatórias ser maior ou igual a alguma coisa, tipo que você tem de Chebyshev. E aí, se você está em dimensão 1, isso aqui é bom o suficiente. Porque tem uma soma de 1 sobre L ao quadrado para todos os L's que estão fora desse intervalo aqui, isso vai convergir de modo a ir a zero. Não, você precisa considerar isso, sim. Porque nesse caso aqui, porque senão você pode ter... Deixa eu pensar. Bom, o teorema geral vai dar conta disso tudo ao mesmo tempo, exceto que ele não vai ser tão fino quanto o que a gente faz aqui. No processo de exclusão você tem condições bem finas que te dizem, se a P tem tantos momentos, está bem definido, senão não está, tem coisas desse tipo. No processo mais geral, basicamente a gente vai estudar coisas do tipo, um vértice, se ele influencia o outro a uma certa distância, então, digamos, a taxa de transição associada, ela decai com a distância a uma certa taxa. Isso resolve. Deixa eu ver. Não, o que é verdade, eu acho que é verdade, a gente vai falar isso com mais cuidado, sem ter pensado especificamente nesse exemplo. O que eu acho que é verdade é que para a partícula causar problema, ela tem que ter estado do lado de fora da região e voltado à posição zero antes do tempo t. Ela pode ou começar de fora ou sair e voltar. E nos dois casos eu acho que isso está bem, porque... Vou pensar. Não, porque se você, enquanto uma partícula não sai desse intervalo, por exemplo, de menos m0 para m0, ela, digamos assim, não sabe em que processo ela está. Então, mas você pode ter também colisões entre uma partícula que não saiu porque ela está no processo m0 e sairia. Não é tão simples assim também. Bom, a condição geral que a gente vai dar, ela não, como eu disse, né, o processo de exclusão ela não é tão forte, não vai excluir isso aí. Não, o que eu estou falando agora é o seguinte, você pode ter uma partícula, por exemplo, você pode ter um intervalo de m0 até m0. Aí pode ser que essa partícula ela tente sair do intervalo de m0, mas ela é barrada por uma coisa que está aqui. Só que se o processo fosse com m0 mais 1, né, aqui menos m0 mais 1, essa teria andado e essa também teria andado. Então você tem essas reações em cadeia, digamos assim. Aí para o processo de exclusão isso deve dar o quê? Não sei. Mas para o teorema geral que a gente vai ver, assim, o ponto fundamental é o seguinte, se de alguma forma as transições estão associadas a um grafo, né? Elas sempre estão ligadas a dois vértices, digamos. Eu troco o estado de dois vértices, eu verifico o estado de dois vértices. Ou, em caso mais geral, são associados a um hipergrafo, então sempre muda um conjunto finito de vértices. E você tem essa propriedade de grau finito, ou seja, cada vértice do grafo está associado a um número finito de transições, e além disso, todas essas taxas de transição são uniformemente limitadas, então a conta que a gente fez antes vale igual. Então esse é o teorema que a gente vai ver. E além disso, você tem as versões mais gerais, que são do tipo, se esse P aqui cai exponencialmente com a distância, também vai tudo bem. E aí, bom, de fato, se cair polinomialmente já vai tudo bem, no caso do ZD. Mas para grafos mais gerais, você pode ter coisas tipo árvores que crescem muito depressa. Então é isso que a gente vai fazer. Assim, o argumento, no final das contas, para qualquer problema, é que você tem que verificar o que pode dar errado, né? Quer dizer, como é que você sai de uma região finita, como é que o fato de você estar limitado, né,
te influencia ou porque não entram coisas ou porque saem coisas que não deviam sair. E aí provar que isso tem probabilidade pequena. A gente vai dar um argumento para uma classe de processos que funciona bem. Para exclusão teria que ser uma coisa mais fina, como é possível que eu esteja esquecendo de mais alguma coisa ainda, né? Quer dizer, você fez uma pergunta e eu disse, isso faltava isso. Ah, mas faltava uma outra coisa também. Então a chance de ter mais uma coisa faltando é grande. Mas tem um número finito de coisas a considerar, eu acho. Então alguma hora o processo converge. Sabe, o pessoal que trabalha em combinatória trabalha assim, né? Você tenta contar um negócio, não, tem no máximo tantas escolhas. Aí depois você vê que escolher um caso, excluir um caso, ou contou o outro 2 vezes, é uma coisa assim. A partir combinatória demora um certo tempo para convergir. Ou seja, isso é experiência própria. Isso aqui também demora um certo tempo para convergir para a resposta correta. Mas é sempre a mesma ideia, você tentar mostrar que não tem informação vindo de longe, com probabilidade alta. Em dimensão assim até... Bom, enfim, em dimensão 1 a condição deve ser bem simples de escrever, eu só não me lembro qual é. Bom, mas tá bom. Então, algum processo de ramificação com localização espacial deve resolver. Você tem essas coisas do tipo... Né? Você imagina que você tem que ir vendo quem pode ter influenciado esse cara no tempo T. Aí você tem essas setinhas saindo para o lado. E aí cada setinha dessa pode se multiplicar. Né? Quer dizer, que esse cara aqui pode ter sido influenciado por vários outros, coisas desse tipo. E aí você só tem que verificar o quanto isso pode crescer. E é um argumento parecido com aquele que a gente deu antes. Então, uma espécie de processo de ramificação, né? Que você está criando partículas novas aqui, digamos assim. Mas, além disso, elas têm lugar, né? Cada vez que você cria uma partícula nova, ela é criada a uma certa distância do ponto zero, do ponto onde estava a partícula anterior. E eu não sei se isso dá condição ótima, mas não deve ser muito ruim, não. Bom, enfim. Mais ou menos isso.